Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala, pastor Ageu Silvestre, da Igreja Assembleia de Deus, Obra de Amor, localizada aqui no PSU, na nossa sede, QNP 16/20. Estamos aqui com mais uma reflexão nesta noite, neste momento, aliás, para o nosso meditação. Palavra que se encontra no livro, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no verso de número 65, que diz assim: Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Amém? Na verdade, esse ato de rasgar as vestes é o tema da nossa mensagem. Rasgando as vestes. O que, na verdade, este sumo sacerdote estava fazendo era tentar achar motivos para acusar Jesus. Mas não queremos falar deste ponto em si, mas queremos falar da indignação, porque ele se sentiu indignado. E eu quero meditar com você o que verdadeiramente tem te feito indignado, o que tem te trazido indignação, para que você, não no aspecto literal, porque hoje não temos mais este costume de rasgar as vestes, mas espiritualmente, emocionalmente, diante do Senhor, o que tem verdadeiramente te trazido indignação, para que você possa, de uma forma espiritual, rasgar as suas vestes diante do Senhor. O que você tem visto, o que você tem se incomodado, o que tem te incomodado neste mundo, ou na igreja, ou na sua própria vida, que você verdadeiramente se sinta indignado. Sim, são três aspectos que nós precisamos analisar, que nós vamos estar analisando. O primeiro dele, o que tem verdadeiramente te indignado neste mundo. O que tem feito com que você verdadeiramente se sinta revoltado com este mundo. Porque o apóstolo Paulo vai dizer para que nós não nos conformemos com este mundo. Tem algo neste mundo que você verdadeiramente não se conforma? Tem algo neste mundo, em que estamos vivendo, que tem feito você estar revoltado? Será que você está vendo as coisas e não tem rasgado a sua alma, rasgado as suas vestes espirituais, rasgado o seu coração diante de Deus, se indignando com a situação que aí se encontra? Ou será que tudo que está acontecendo, você está de forma bem calma, bem tranquila, aceitando tudo que está aí, sem verdadeiramente se indignar? Qual tem sido o seu posicionamento diante das coisas do mundo? Diante da vida, que estamos levando? Diante das situações que estão aparecendo? Será que verdadeiramente nós estamos conformados e aceitando tudo que vem ao nosso encontro? Será que nós deixamos de ser aquela igreja protestante, aquela igreja que se levantava e protestava contra as atitudes deste mundo, contra as mazelas e erros aos quais nós vimos? E esta é a expressão que eu quero que nós terminemos hoje refletindo. Será que verdadeiramente nós estamos acomodados? Porque, ao que parece, a igreja de hoje, a igreja de Cristo hoje, está muito acomodada. Ela verdadeiramente não tem se colocado diante de Deus, rasgando as suas vestes e o seu coração diante deste Deus poderoso que pode todas as coisas. Será que nós estamos aceitando calados, sem pelo menos clamar ao Senhor o socorro? Será que as notícias de corrupção, será que as notícias de desvios de dinheiro, de avareza destes homens que já são ricos, de tudo que eles estão fazendo a população passar, especialmente neste momento? Será?
Qual tem sido a nossa posição? Será que nós não vamos nos levantar, rasgar as nossas vestes e a nossa alma diante de Deus, clamando por socorro? Ou será que estamos verdadeiramente conformados, a nossa vida está boa diante do que estamos levando, não importa o que os outros estão passando, não importa se estão desviando dinheiros e mais dinheiros, não é? De forma corrupta, de forma não honesta. Será que nós estamos aceitando, vendo, né, tantas notícias falando sobre isso? E nós estamos acomodados. Precisamos, meus amados irmãos, voltar a ser aquela igreja ativa que vai para a presença do Senhor verdadeiramente com o coração rasgado, com o coração dolorido pelas mazelas que estão aí neste mundo. Ou será que verdadeiramente estamos aceitando tudo o que está aí? Guerras, rumores de guerras, não é? Corrupção, violência desenfreada, jovens se entregando, não é? Às drogas, se entregando a fazer a maldade, porque tem a cobertura de um código penal. Tem a cobertura da própria lei que os ajuda a fazer os malfeitos e nós estamos de forma quietas. Estamos quietos diante do Senhor, diante da sociedade, não estamos verdadeiramente nos levantando e nos posicionando como Deus exige que nós façamos. Parece que estamos conformados com tudo que está acontecendo. E eu vou lhe dizer um pouco mais, se nós como igreja do Senhor não nos posicionarmos, não nos colocarmos verdadeiramente na posição aos pés do Senhor, clamando e levantando a nossa voz ativamente, as coisas só vão piorar, porque o adversário ele não vem brincar. Ele tem usado as suas ferramentas, ele tem usado os seus instrumentos e ele tem cada vez mais trabalhado para destruir a obra e as famílias, a obra de Deus, destruir as famílias. Ele não está brincando, mas nós precisamos, irmãos, enxergar a nossa posição nesta batalha. Porque, ao que parece, a igreja de Cristo está conformada, não tem se levantado em clamor, em oração, não tem verdadeiramente trabalhado e se colocado diante do Senhor. Neste momento de pandemia, o que eu tenho visto, por onde eu tenho passado, agora que estou trabalhando à noite, com quem eu tenho conversado, eu tenho podido perceber a mesma coisa. As pessoas estão verdadeiramente com medo da morte, mas não estão verdadeiramente guerreando a boa batalha. Estamos conformados em guerrear, em lutar, em nos prevenir pessoalmente. A obra do Senhor parece que está ficando em segundo plano. As pessoas verdadeiramente não têm buscado primeiramente o reino dos céus. Estão preocupados com o seu viver cotidiano. Não que nós não devemos estar preocupados, temos sim. O problema é que parece que estamos conformados com o que tem nos sido apresentados. Estamos ficando cada vez mais quietos, ao invés de levantar a nossa voz em clamor, em oração, em jejum, nos colocando diante do Senhor, indignados com estas coisas que estão acontecendo. Precisamos, irmãos, nos levantar e ir contra as mazelas deste mundo. Para piorar, dentro das próprias igrejas, nós temos visto e acompanhado as coisas acontecer e nada temos feito, não temos levantado as nossas vozes como deveria ser. Estamos aceitando tudo que vem da forma que vier.
Não estamos, irmãos, verdadeiramente enxergando as necessidades. Estamos vendo o mundo se esfriando, as igrejas se esfriando, o povo do Senhor esfriando em amor. E não temos nos colocado indignados. Não estamos nos colocando, irmãos, como alguém que verdadeiramente está indignado com essas mudanças. Precisamos, irmãos, verdadeiramente rasgar as nossas vestes, os nossos corações. Precisamos verdadeiramente tomar posição e tomar atitudes. Buscar a presença de Deus, buscar o amor que vem de Deus. Estamos extremamente conformados com tudo que está à nossa volta. Não temos verdadeiramente mantido a nossa história, a nossa fidelidade de inconformidade com o erro e com as coisas erradas. Temos visto, irmão, a falta do fruto do Espírito dentro das nossas igrejas. Estamos simplesmente de braço cruzado, vendo muitas vezes os nossos altares sendo usados para o bem pessoal, para o proveito, para o imediatismo e para mensagens de triunfalismo e mensagens de prosperidade neste mundo. Não temos, irmãos, a coragem de nos levantar e clamar ao Senhor para que a igreja volte a produzir fruto do Espírito, fruto digno de arrependimento, fruto que transformam as almas. Precisamos, irmãos, novamente nos posicionar como alguém revoltado com a situação que este mundo tem se colocado. Estamos literalmente conformados com as coisas. Literalmente conformados, porque nossos atos têm demonstrado a nossa conformidade. Quando vamos orar, as nossas orações não têm mais aquele fervor de um coração contrito e quebrantado, de um coração triste com a situação que está vivendo. Estamos vendo, irmãos, muitas vezes dentro da igreja, pecado em oculto, pecado revelado, e nada tem sido feito muitas vezes. As pessoas verdadeiramente não têm prestado atenção que permanecer no pecado é permanecer rumo ao inferno. Precisamos, meus amados irmãos, nos levantar novamente como um povo que clama, como um povo com um coração verdadeiramente quebrantado e revoltado com essas coisas, porque estamos percebendo, meus amados, muitos se dirigindo ao inferno, caminhando no caminho largo e nada temos feito, não temos falado, não temos nos posicionado. Precisamos, irmãos, verdadeiramente nos posicionar diante das coisas, especialmente diante da igreja. Meus amados, é muito triste nós vermos membros, irmãos amados, dentro da igreja, em pecado e prosseguindo como se aquilo fosse normal. Meu irmão, para entrar na glória, para entrar no reino celestial, é necessário estarmos com as vestes alvas, com as mãos limpas e com a consciência pura. É preciso, irmãos, verdadeiramente nos levantar revoltados com essas coisas. Porque parece que se o irmão quer ir para o inferno, ele que vá, que eu não vou me preocupar só com a minha vida. Está errado. Precisamos alertar, precisamos estar falando, precisamos, irmãos, nos posicionar diante dos adultérios,
diante, irmãos, do homossexualismo, diante destas coisas, meus amados, que a palavra condena e que levam as pessoas para o inferno, mas estamos deixando com que a igreja permaneça fria. Estamos deixando que a igreja ande a passos largos, não para a glória, mas para o inferno. Porque não estamos, irmãos, inconformados, pelo contrário. Parece que estamos mais conformados com este mundo do que nunca. Tudo que nós vamos falar, as pessoas muitas vezes falam assim, mas isso é normal. Não pode ser normal para nós, servos do Senhor, aceitar o pecado dentro da igreja, dentro das nossas famílias, dentro da nossa própria vida e permanecer seguindo como se tudo fosse normal. Porque esta normalidade só leva para o inferno. Enquanto nós verdadeiramente não levantarmos a nossa voz, rasgarmos as nossas vestes e os nossos corações, não faremos diferença neste mundo, porque tudo está normal. E essa normalidade não leva para a glória, não leva para a cidade celestial, não leva, meu amado irmão, nem a nós e nem àqueles a quem amamos. Porque se estamos vendo, irmão, alguém pecar e indo em direção ao abismo e não o alertamos e não falamos e não trazemos, o sacudir de Deus na vida daquela pessoa por meio de uma palavra de alerta, somos cúmplices do seu pecado e vamos responder também por isso. Meus amados, a falta, irmão, de santidade dentro da igreja está cada vez pior. Pessoas que vivem de aparência, líderes que vivem de aparência, obreiros que vivem casamentos desfalecidos, de aparência, apenas para dizer para os outros que vivem bem, mas não amam os seus cônjuges, não buscam verdadeiramente fazer a vontade de Deus dentro do seu lar. Mas para quem olha de fora, está tudo bom. Não está não, meus amados irmãos. Quantos casamentos estão desfalecidos dentro da igreja, dentro do nosso meio, e nós estamos de braços cruzados, deixando isso acontecer, deixando as famílias serem destruídas, sem nada fazer, sem nos levantar, sem rasgar as nossas vestes, irmãos. Se o seu coração não está doído vendo isso acontecer, saiba que você está entrando na frieza do amor de Deus. Pastor Ageu Silvestre, que palavra pesada. Mas é a verdade, é o que precisa ser dito, é aquilo que te desperta, é aquilo que vai te fazer voltar à presença e à casa do Senhor. Não adianta ficar com disse-me-disse, com palavras doces todos os dias, em todos os momentos, porque estamos precisando de remédio amargo em nossas vidas. É tratar essas feridas que estão em nosso meio e não tem sido corrigido, não tem sido tratado, é tirar essa casca nessas feridas. O rasgar, irmão, das nossas vestes. Precisamos, meus amados, enxergar que o povo de Deus está sofrendo, que nós mesmos estamos precisando retornar à presença de Deus e nos tornar inconformados com o pecado e com o erro deste mundo. Não podemos, meus amados, permanecer como estamos. Precisamos tomar atitude.
Precisamos verdadeiramente nos posicionar diante das coisas e principalmente nos posicionar diante de Deus e da sua obra. Porque não há como cruzarmos os braços e aceitar tudo acontecer sem verdadeiramente nos levantar indignados, revoltados, rasgar as nossas vestes e os nossos corações. Precisamos, irmãos, buscar também o conhecimento de Deus, porque o povo erra por não conhecer a Deus, nem a sua palavra e nem o seu poder. Deus é poderoso para transformar o pecador em um homem salvo, para transformar o doente, levando a cura. Estamos muito preocupados com os nossos umbigos, sem, na verdade, prestar atenção à profundidade das coisas. Precisamos entender, meus amados irmãos, e buscar o revestimento do poder do Espírito Santo, aquele que vai verdadeiramente nos despertar e nos fazer indignados com as situações as quais temos visto. Precisamos nos posicionar. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer: não vos conformeis com este mundo. E quero lembrar que nós mesmos, irmãos, não podemos estar conformados com a vida medíocre diante de Deus que temos levado. Precisamos deste poder, deste revestimento do Espírito Santo em nossas vidas, aos quais ele vai verdadeiramente nos alertar para as mudanças em nós primeiramente, para que verdadeiramente possamos anunciar ao mundo essa transformação em Cristo Jesus. O rasgar, irmão, das nossas vestes é necessário, o rasgar dos nossos corações é necessário, mas isso só vai acontecer quando verdadeiramente o Espírito Santo te convencer que as coisas estão erradas, estão indo de mal a pior e nós estamos conformados com tudo que está aí. Precisamos de um alerta. Um alerta, meus amados, um alerta da parte de Deus, um alerta, irmãos, no nosso viver diário, um alerta para a igreja, porque se nós deixarmos as coisas irem no caminho que vamos ver aqueles que estão conosco dentro das igrejas, que frequentam a mesma igreja conosco, que estão dizendo que vão para o mesmo céu, se nós verdadeiramente não nos despertarmos e anunciarmos a verdade. Indignados com o pecado, indignados com as mazelas que estão acontecendo, verdadeiramente não podemos nos chamar de cristãos. Me parece que até por isso que hoje ninguém mais quer ser chamado de protestante. Porque hoje não protestamos contra nada. É mais fácil seguir o evangelho. Eu sou evangélico. Não é? Evangelho quer dizer boas novas. Não, anunciar as boas novas. Sim, Cristo verdadeiramente veio trazer boas novas para nós. Mas se verdadeiramente não nos transformarmos na nova criatura a qual Cristo veio para que nós nos tornássemos, não sei, meus amados, aonde vamos parar. Aonde a igreja vai parar. Aonde as famílias vão parar. Aonde os casamentos vão parar. É preciso nos posicionar. É preciso entender que nós precisamos levantar a nossa voz diante do Senhor em clamor e diante da sociedade. Porque é um país que tem liberdade para falar e repetir em alto e bom som
que o pecado, que a mazela, que o adultério, que o homossexualismo, que o roubo, que a avareza, que a corrupção só levam para o inferno. Você pode até curtir momentos agradáveis neste mundo, mas eu quero te lembrar de uma coisa: a eternidade é muito maior do que a vida temporária que levamos neste planeta. Despertai, despertai, ó Igreja do Senhor. Precisamos rasgar as nossas vestes, rasgar o nosso coração, nos encher do amor de Deus, porque Cristo não se sacrificou em vão. Se sacrificou por mim e por você, para que nos tornássemos novas criaturas em Cristo Jesus e não aceitássemos o mundo e nem o pecado, como aí está. Que Deus abençoe, que nós possamos estar cada vez mais na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor, até a próxima vez.